escutar a voz do Senhor? Quando vieram a escutar a voz do Senhor? Amém? Quando uma criança está falando aqui, não é essa criança que está falando, é Deus através dessa criança. Se uma mulher está falando aqui, não é essa mulher que está falando. É o Espírito Santo falando através dessa senhora. Se uma pessoa está falando, contando um testemunho, não é essa pessoa que está falando. É Deus falando através dessa pessoa. Você sabia que púlpito é sagrado? Diga comigo, púlpito representa o altar do Senhor. Quanto concordam? Então, púlpito não é para contar informações das notícias do jornal. Não. É para contar, para falar o que Deus quer passar para seu povo. Quando dizem amém, vocês já ouviram da pessoa que vem aqui no altar e começa a falar em Facebook, escutei tal coisa, em YouTube escutei tal coisa, em informativo escutei tal coisa, e assim vai. Amém? Púlpito não é para contar brincadeira. Púlpito não é para desabafar. Púlpito não é para fofocar. Púlpito não é para dar indiretas. Púlpito é para passar o que Deus quer falar para seu povo. Amém, igreja? Por isso eu quero que tenham no máximo respeito à pessoa que está aqui. Não é a pessoa, é Deus através dessa pessoa. Em qualquer lugar. Amados irmãos, eu quero contar, antes de ler a palavra, eu fui numa igreja e fiquei muito triste, saí de lá correndo. Aí falaram, onde tu vai? Precisa banheiro? Não, eu estou indo à minha casa. Era uma igreja moderna. Diga comigo, moderna. Entre aspas. E na frente, perto dessa igreja, tinha muitos moradores de rua, que dormiam na rua, perto do rio, comiam em latinhas, faziam fogo e preparavam seus peixinhos, e assim ia, compravam R$2 de mortadela, e eu presenciava isso. Eu fui convidado como uma pessoa que ia dar um testemunho, uma palavra ao cantar, para dar uma oportunidade, como se diz aqui. Eu me sentei esperando uma oportunidade e me sentei no último assento, porque já não havia lugar. Ia vir um conferencista, um grande conferencista, e todo mundo estava atrasado, etiquetado, com gravata, cheiroso, bem vestido. Diga comigo, bem vestido. E vieram, e como depois do culto ia se oferecer assim bocadinhos, comida, suco, refrigerante, isso chamou a atenção aos moradores da rua. E eles vieram, e o pastor deu ordem que ele não podia entrar. Aí eu perguntei ao que está na porta, ao porteiro, eu perguntei por que ele não pode entrar? Porque eles estão sucios, estão mal cheirosos, e não tem a roupa adequada, não fizeram na barba, estão vestidos de qualquer jeito, e agora é um evento muito especial. Aí eu falei para ele, irmão, em bom alto eu falei, irmão, tu tem que deixar entrar a eles. Jesus Cristo veio pelos perdidos, Jesus Cristo veio pelos pecadores, Jesus Cristo não veio pelo que tem saúde. Jesus Cristo é médico dos médicos, e ele veio para sarar, curar, restaurar, renovar. E por favor, deixem-le entrar. E eles falaram, não,
compartilhar com vocês. Lucas capítulo 15, versículo 11. Vamos falar sobre a ovelha perdida. Vamos falar sobre o filho pródigo, sobre a moeda perdida. Amém? Diz assim o Senhor para ti e para mim, Lucas capítulo 15, verso 11. Jesus continuou o quê? Continuou contando parábolas. Diga comigo, continuou contando parábolas. Certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? O mais moço deles diz ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo perdidamente. Depois de ter gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então ele foi e se chegou a dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as bases de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, em outra tradução diz, voltando em si, diz: quando trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui passando fome, eu me levantarei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo o abraçou e o beijou. Até aqui. Vamos a fechar nossas Bíblias, glorificando aquele que vive e reina. Diga glória a Deus. Levanta sua mão direita. Diga comigo: Senhor, fala conosco através da tua santa e poderosa palavra. Em nome de Jesus, o povo de Deus diz amém. Vamos glorificar, aplaudindo ao Senhor bem alto. Amém, igreja? Amém. Amados irmãos, Jesus contou aqui 3 parábolas. Diga comigo, 3 parábolas. O que significa parábola? Diga comigo: mensagem indiretas. Por que Jesus sempre falava indiretamente? Não falava diretamente. Porque quando você fala diretamente, muitas vezes fere e machuca. Amém? Mas muitas vezes precisamos falar diretamente. Porque ele falava em parábolas, para que os que não são de Cristo não entendam, e para os que são de Cristo entendam.
alumia por dentro ou por fora? Por dentro ou por fora? Por dentro. Você fala a uma pessoa, não mexa no celular, se liberta, e ele não tem. Por quê? Porque a mudança é de dentro para fora. A luz tem que entrar nessa pessoa para que ele possa ter a luz. O Senhor lhe mostra e essa pessoa escolhe entre continuar ou deixar. Então, Jesus andava na praça. Diga comigo, na praça. Onde ele estava pregando? Ele não estava pregando na igreja. Por que ele não pregou na igreja? Porque ele foi expulso da igreja. Ele foi na frente da igreja. E todo mundo que ia na igreja veia ele sentado na praça, perto da igreja, e se sentava e escutava. E os escribas e fariseus saíam da igreja e iam com ele. E os escribas e fariseus diziam: este se senta e come com os pecadores, com prostitutas, com bebedores. E Jesus falou certa parábola. Certo homem tinha 100 ovelhas. Quantas ovelhas? Uma delas se perdeu. Quantas se perdeu? Uma. E deixou a 99 guardada e foi a correr atrás dessa ovelha até achá-la. Diga comigo, até achá-la. Amados irmãos, Ele não desiste de ti e de mim. Ele nos procura até nos encontrar. Isso é o lindo de Deus. Ele não desiste de nós. Nós podemos desistir dele, mas Ele não desiste de nós. Amém, igreja? Uma mulher tinha 10 dracmas. Quantas dracmas? Uma delas perdeu. Acendeu a luz e procurou. Acendeu a luz, começou a passar a vassoura, procurou, até achar. E quando achou, ela se consultando, chamou todas as amigas e disse: eu achei a minha dracma perdida. Alegre-se comigo. A mesma coisa falou aquele pastor. Diga comigo, pastor. Pastor que cuida ovelha. Quem que cuida da ovelha? Pastor. Amém? Pastor não cuida de cabritos. Pastor cuida de... Então era um pastor. Esse pastor quem é esse? O Senhor. Ele procurou a ovelha até achá-la. Quando achou, colocou no seu ombro. Ele abraçou, o beijou, colocou nos seus ombros, quebrou a perna dele e levou e se alegrou com ele. Por que tinha que quebrar a perna? Quer saber por quê? Porque se não quebrava, até se curar, ele tinha que valorizar a presença do Senhor. Porque muitas pessoas, Deus te dá livre albedrío. O que te dá o Senhor? Livre arbítrio. Desculpe meu português. Amados irmãos, o Senhor te dá livre albedrío. Ele te diz: se quiseres. O que ele te diz? Se quiseres seguir-me, toma tua cruz todos os dias. Renuncia ao mundo, abre mão do mundo e vem e segue-me. Porque ele diz: se quiseres. Ele não te obriga. Isso que aconteceu com o filho pródigo. Pródigo significa aquele que vive dissolutamente. Diga comigo, dissolutamente. Também significa perdidamente.
mente que perde. Existem pessoas que passam o dinheiro pela mão e não conseguem assegurar. Eu não sei se que tipo de pessoa és tu. Se o dinheiro apenas passa pela tua mão, você não consegue assegurar, porque se tu asseguras, o diabo sabe que você vai multiplicar, porque Deus te deu o dom de multiplicar. Quando dizem amém? Esta noite o Senhor quer te libertar de que apenas passe pela tua mão. O Senhor quer que assegure o que Deus te dá para que você possa multiplicar. Por quê? Para quê? Para tu representar a Ele como filho do Rei de Reis e Senhor de Senhores. Porque Ele é o dono de tudo. Amém, igreja? Vamos aplaudir ao Senhor? Aleluia! Amados irmãos, o pastor de pastores deixou 99 e foi a correr atrás da ovelha perdida. A mulher que perdeu a dracma procurou, diga comigo, procurou até achar. Por que o Pai Celestial não correu atrás, não foi atrás do filho pródigo? Quer saber por quê? Porque ele foi por própria conta. Tu já estás aqui, tu já conheces o Senhor, tu conheces a plenitude do gozo de estar na presença do Senhor. E se tu não te satisfazes com o gozo de estar na presença do Senhor, tu já não tem nada no mundo que procurar. E se tu vas no mundo a correr atrás do prazer, é por própria conta. Por quê? Por que, pastor? Diga comigo, por que, pastor? Porque para o mundo tu podes ser uma pessoa que não presta, que não serve, que o pior, para não falar outras palavras, mas para o Senhor tu és escolhido, para o Senhor tu és filho do Senhor, e o Senhor te trata como filho, e o filho é para o Senhor príncipe. Mas o Senhor diz na sua palavra, vocês já não são príncipes, vocês já são reis, para governar comigo. Amém, igreja? Certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? 2 filhos. E o menor, o caçulo, cumpriu 20 anos. Quantos anos ele cumpriu? 20. Não é? Aqui no Brasil 18. Acelera mais. Certo? Maior de idade. Certos pais se aborrecem de seus filhos e lhe dizem: eu já cumpri minha obrigação de te criar, malcriar, se quiserem chamar assim, e tu já podes dar conta de tu mesmo. Então pega tuas coisas e procura tu caminho, faz tua rota, e eu já fiz minha parte, agora faz tu. Mas com muitas famílias não acontece isso. Então o filho pode ficar até quando ele quiser. Mas este filho, quando cumpriu 18 anos, ele falou: quando que eu vou cumprir 20? Quando cumpriu 20 anos, ele falou ao pai: pai, me dá a minha herança. O que ele pediu ao pai? Herança. Quando o pai dá a herança ao filho, diga comigo, quando morre o pai. Quando um filho pode pedir herança ao pai? Quando morre. Mas na lei antiga, e essa lei ainda está vigente, eu estava pesquisando. Em Israel, um filho, quando cumpre 20 anos, ele pode pedir a sua herança ao pai. E o pai está obrigado, tem a obrigação de dar ao filho a parte que lhe pertence. Diga comigo, a terça parte. Por que terça parte? Porque está ele, o filho,
filho maior e o filho menor. Então a herança se divide em 3 partes: do filho maior, do filho menor e o pai. Então ele recebeu a 3ª parte. Ele ajuntou todas as coisas e, passado um certo dia, ele foi embora. O pai o abençoou: filho, que Deus te abençoe, que minha presença vá contigo. Mas ele foi e gastou absolutamente. Diga comigo: perdida mente. Vamos repetir essa palavra. Diga comigo: perdida mente. Vamos virar essa palavra. Diga comigo: mente perdida. A mente dele que estava perdido. Ele continuou sendo filho ou não? Continuou. Mas ele já não estava na presença do Senhor. E isso que acontece com a gente. A palavra do Senhor diz que o homem deixará pai e mãe, se juntará com a mulher, e os dois serão uma só carne, até que a morte os. Então, para esse filho, o pai morreu. E isso que acontece com muitas pessoas. Por quê? Diga para mim: por quê, pastor? Por causa da rotina. Já não existe amor. E quando morre o amor, a rotina mata o amor. Acreditem ou não. A mesma coisa, do mesmo jeito, mata. Diga comigo: mata. Que coisa? O amor. E o amor é o enlace, o relacionamento entre filho e pai. O filho viveu absolutamente. Aos 20 anos, com muito dinheiro, ele cheio de energia. Onde ele foi? A um prostíbulo, para saciar a sua sede da carne. Diga comigo: saciar a sede da carne. E isso que a gente procura no mundo: saciar a sede da carne. E trocamos a presença do Senhor, a fartura da alegria, por um momento de prazer. Ele vendeu tudo, a herança do pai. Ele perdeu a autoridade, até que ele vendeu a roupa, ele trocou por bebida, a sandália ele trocou por bebida. E quando ele se levantou, ele falou: quantos jornaleiros, quando ele estava comendo a comida dos porcos, ele se lembrou de que na casa do pai a fatura de tudo. Diga comigo: na casa do pai a fatura de tudo. Ele se lembrou e voltou em si. Ele retornou em si. Por que diz a palavra retornou em si? Porque ele estava fora de si. Nós somos templo do Espírito Santo. E quando tu estás em pecado, tu sais do templo do Senhor e vives perdidamente. Para tu ter uma mente que ganha, tu tem que voltar no templo para poder ter a mente que ganha. Amém, igreja? Então, ele voltou em si e ele disse: me levantarei. O que ele falou? Me levantarei. Ele se levantou, deixou a comida dos porcos, deixou o mundo e voltou ao Pai do jeito que estava. Diga comigo: descalço, com pouca roupa, roupas arranhadas, rasgada, desculpe. Amados irmãos, ele voltou do mesmo jeito. Quando estava perto da casa, o pai correu e o abraçou.
E essa parte é interessante que eu estava pesquisando. Por que o pai correu até o filho? Diga para mim, por que, pastor? Porque um filho que volta na casa tem que ser apedrejado. Você sabia isso? Nunca escutaram? Agora estão escutando. Eu pesquisei que um filho que volta na casa tem que ser apedrejado. Por quê? Porque envergonhou o nome do pai. Antes que aconteça isso, o pai corre e o abraça e o beija. Ele não permitiu que o filho repete o discurso que tinha decorado na mente para falar. Ele falou: eu falarei isto, aquilo ao meu pai. E o pai falou para ele, ao jornaleiro: traia o melhor vestido. Ou seja, ele estava devolvendo a roupa da autoridade do filho do rei, para ter autoridade. Diga comigo, para ter autoridade. Amados irmãos, outro dia teve um acidente na rua. E um irmão estava na rua procurando dirigir o trânsito e ninguém lhe obedecia. Por quê? Porque não estava com uniforme. Amados irmãos, tu e eu precisamos nos vestir da couraça, da vestidura do Senhor, para ter autoridade. Sem essa couraça, tu e eu não podemos vencer ao diabo. Por isso que o pai estava devolvendo as vestes ao filho, a melhor veste. Por que sandália? Você lembra de Moisés? Moisés, quando foi na presença do Senhor, o Senhor falou para ele: tira a sandália dos teus. Por que o Senhor falou a Moisés: tira a sandália dos teus pés? Porque ele trocou a roupa, trocou tudo, mas ele foi com as sandálias do Egito. E nada do Egito, nada do mundo pode ir na presença do Senhor. Amados irmãos, este filho pródigo não tinha sandália. Por quê? Porque ele foi a trabalhar como escravo. E escravo não tem sandália. E ele mandou trazer a sandália. E falou para ele: traia um anel. E colocou no dedo do anel. Com esse dedo ele podia carimbar e ter novamente a autoridade em nome do Pai. Quando dizem amém? Amém. Quantos de vocês têm autoridade em nome do Senhor? Acredito que Deus falou contigo. Fique de pé, por favor. Amados irmãos, para ter autoridade, tu tem que ter a vestidura da couraça que o Senhor te dá. Amados irmãos, queria falar para todos vocês sobre a vestidura do Senhor, que o Senhor nos dá, a espada que temos para vencer, que é a palavra do Senhor. Essa é a arma mais poderosa que tu e eu temos, e o Senhor te devolve quando tu voltas na presença do Senhor. Quando crê nesta palavra, diga glória ao Senhor. Uma mensagem simples e poderosa. Levanta suas mãos. Repete comigo: Senhor. Mais alto: Senhor. Escutamos a tua voz e lembramos de muitas mensagens. Falaste conosco. Acredito que preciso voltar. Preciso deixar muitas coisas ainda no mundo para estar na tua presença. Hoje, abro mão de tudo que pertence ao mundo e venho a ti do jeito que estou. Perdoa-me todos os meus pecados. Lava-me totalmente, corpo, alma, mente, espírito e sentimento, com o teu sangue,
para a glória do teu santo nome. Te abro novamente as portas do meu coração e te recebo como meu Rei, como meu Pai Celestial. Em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo que fizeste por mim na cruz do Calvário. A ti seja a honra, glória, louvor, poder, adoração e toda a minha gratidão. Em nome de Jesus, e o povo de Deus diz: amém. Vamos aplaudir a Senhor.